pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje nós estaremos falando sobre 3 coisas que eu gostaria de ter sabido antes de ir pro Canadá. Então vamos lá! Bom, pra quem não sabe, eu já estive no Canadá 2 vezes. Primeiro para uma graduação sanduíche e depois para uma oportunidade de pesquisa. E ambas as vezes que eu fui pra províncias diferentes. E isso estou falando porque vai entrar um pouco no processo de narrativa dessa historinha aqui que eu vou falar pra vocês. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu gostaria que tivessem me avisado antes de eu ir pro Canadá seria as questões relacionadas às diferenças que certos objetos e certas coisas têm em nome no Canadá e nos Estados Unidos. O inglês que eu aprendi foi um inglês americano. Oi, Caio, let's bora. Oi, Caio, let's bora. Prendeu. Portanto, eu nunca vi muito da diferença entre inglês americano e inglês canadense. A única questão que eu via de diferença era o sotaque. Então, sorry ao invés de sorry. Então, era isso que eu percebia. Mas eu não achava que em questão de vocabulário mudava alguma coisa. Achou bem errado, hein? Eu achava que era extremamente similar. E o que mudava no sentido de vocabulário era quando a gente comparava aí o inglês americano com o inglês da Europa, da Oceania. Então, era isso que eu achava que mudava. Eu não achava que ia ter alguma diferença no nome das coisas. A gente não acha que isso vai acontecer, mas isso acontece. Então, o que ocorre nesse sentido? Primeira coisa que eu gostaria que tivessem me avisado seria que refrigerante, que em inglês americano é soda, no Canadá não é soda. Eu passei uma semana pedindo soda e recebendo água com gás. Que onda é essa, meu irmão? Lá, eles chamam de pop. O que, pessoalmente, eu acho o nome muito besta. Mas lá eles chamam de pop refrigerante. Então aí essa é a primeira coisa que eu gostaria de ter entendido, porque demorou um tempinho aí pra eu entender, demorou um tempo pra eu me adaptar e perguntar pra alguém o que tá acontecendo. Antes disso, eu apontava, tipo, eu falava que era aquilo, ou eu falava o nome do refrigerante. Tipo, não falava que era um refrigerante, eu falava o nome do refrigerante até eu aprender como que se falava refrigerante. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ter entendido. E a segunda coisa faz parte um pouco disso, é relacionado, que seria a questão do sotaque em si. Eu já tinha tido contato com o sotaque canadense, mas eu nunca tinha percebido as diferenças pontuais. Não que é algo que me impediu de entender, na verdade, de forma alguma, mas é interessante a gente saber, é um ponto cultural legal. Então, eu vou explicar aqui pra vocês algumas coisas que eu percebi enquanto eu estava lá pra vocês saberem que eu não sabia quando eu fui. Seria interessante vocês entenderem que lá eles têm o né também. Sabe quando a gente tá falando alguma coisa do tipo, nossa, tá calor, né? Nossa, tá frio, né? Nossa, amanhã vai chover, né? sabe esse né? É, ué. Que no inglês a gente conseguiria, americano a gente conseguiria colocar como right. Oh, tomorrow's gonna rain, right? Então a gente colocaria right na tradução aí meio que parecida pro inglês americano. Mas quando a gente fala do inglês canadense, a gente tem uma bela palavrinha aí que é o E. Então, EH. Tomorrow's gonna rain. Eles falam E no final das coisas. Então, da primeira vez que eu ouvi falar, eu pessoalmente achava que era um toque da pessoa que tava falando. Que até aí eu só tinha ouvido uma pessoa falar. Eu achava que era um toque dela. Que ela tinha esse tique de falar E no final das coisas. Mas não. Eles falam E no final das coisas. Então, é isso aí. É só pra vocês entenderem que eles realmente falam e funciona como o né deles. Então, é pra uma confirmação. Então, seria isso. Agora, pro processo de sotaques desse segundo ponto. O sotaque canadense é um sotaque que tem uma diferença no O. Eu acho que esse é o que eu mais percebi pessoalmente, não dizendo que é a única diferença, porque eu não examinei além disso, mas que eu percebi foi do O mesmo. Então, sorry, que nem a gente tinha conversado no inglês americano, no canadense fica sorry. Então, eles dão essa puxada aí no O. E seria basicamente isso. Terceira questão que eu gostaria que eles tivessem me avisado é que, assim, a propaganda do Canadá que foi me feita através da internet, não dizendo que é a única imagem que a internet passa, não dizendo que é a única coisa que a internet informa. Eu mesma que acho que fui nos links que falavam isso. Passava o Canadá como um país bem quieto, assim, no sentido de festas, no sentido de partying, nessas coisas, passava como um país bem quieto. E eu, primeira pessoa em um intercâmbio de longo termo, acreditei nisso. Sabe de nada, inocente. Mas o que acontece? Eu fui em um período de começo do ano, o que quer dizer que eu peguei o St. Patrick's Day. Gente,
A rua tava lotada de gente pintada de verde e no campus da universidade foi uma loucura. Então eu mandava vídeo pra minha mãe sem saber o que tava acontecendo, todo mundo vestido de verde, todo mundo pintado de verde, correndo de um canto pro outro, todo mundo muito louco. Bem louco! Então, do Canadá eu acho que, porque assim, quando a gente vê uma perspectiva dos Estados Unidos sobre o Canadá, eles são um país legal, né? Então, se tem uma pessoa que é educada, ele é canadense. Então, essa perspectiva eu pensei que também incidia na questão de festas, talvez, mas não incide. Tem festa do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa que não gostava de festas e fiquei trancada no meu quarto no St. Patrick's Day. Mas foi algo muito interessante. Eu quero colocar aí uma quarta, que é o bônus, ok? Então, vamos jogar aí um bônus. Eu sabia, mas eu nunca tinha experienciado, então é uma coisa saber experienciar. Que o Canadá é um país multicultural, onde estão presentes pessoas de vários países que não necessariamente nasceram no Canadá. Eu sabia disso, eu estudo relações internacionais e o Canadá nesse sentido sempre é citado dentro das discussões, mas experienciar é muito diferente. Então, por exemplo, a internacionalização do campus em si era muito forte. Na nossa sala de aula, só pra vocês verem como era internacionalizado em uma das aulas que eu tinha. Tinha eu brasileira, tinha indianos, claro, coreanos da Coreia do Sul, claro, também. Mas aí tinha pessoas de Singapura, pessoas da China, tinha pessoas da Inglaterra, tinha irlandeses, tinha escoceses. Então, pessoas que eram ou exchange, de graduação sanduíche, ou do exchange program mesmo, ou pessoas que eram estudantes internacionais dos 4 anos lá. Então, a internacionalização é algo que eu percebi muito, porque todos os outros programas que eu já tinha visto e, assim, lido sobre, eram programas para internacionais. Então, claro que todo mundo que vai estar lá vai ser internacional. Mas na graduação em si não é um programa só para internacionais, é um programa direcionado a nacionais, onde internacionais entram também. Então, ver a internacionalização da instituição foi algo muito interessante. Então, nas discussões, porque eu sou ciências sociais e humanas, então a gente tem discussões, nas discussões a gente fazia a volta ao mundo, basicamente, nas perspectivas de cada um. Então, se a gente estava discutindo sobre como a mídia muda a perspectiva da política, passava para a Índia, passava para Singapura, passava para a Coreia do Sul, passava para o Japão, passava para o Brasil. Então, se a pessoa queria discutir, a gente entrava em uma discussão que dava a volta ao mundo, porque todo mundo lá era de um canto diferente, dava para aprender muito sobre de nacionais, que é algo que não necessariamente você consegue achar na internet. Então, a internacionalização do país e do campus em si é algo que é muito interessante e é engrandecedor mesmo, porque você não tem a perspectiva só de um lugar ou de uma pessoa, você tem a perspectiva de várias nacionalidades. Então é muito interessante aprender sobre. Inclusive, aprendi muito sobre Singapura quando estava no Canadá e muito sobre a Coreia do Sul quando estava no Canadá. Foi o que despertou meu interesse por esses dois países e o que me levou a aplicar para uma bolsa esse ano para a Coreia do Sul e passar. Então, essa questão de quanto você cresce estando em uma sala de aula com pessoas de diferentes nacionalidades é incrível. Então, Canadá me proporciona isso. Então, obrigada, Canadá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam aqui para nossa próxima conversa e eu vejo vocês na próxima. Tchau, pessoal! E aí?